E você, já pegou um empréstimo que deu errado? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um CFcast, o podcast da Caruaru Frios. Aqui quem fala é Bruno Lima, ao meu lado eu tenho o grande amor da minha vida, Verônica Lima. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje vamos falar sobre o que, amor? Hoje nós vamos falar sobre empréstimos, né? Que costuma ser um tema bastante recorrente, né? E sempre alta no meio do empreendedorismo. A gente vai tentar dividir o podcast aí em 3 partes, que seria como conseguir o empréstimo, o que fazer quando você consegue o empréstimo e tempos depois que você conseguiu o empréstimo, como você deve agir para não terminar se tornando uma dívida que vale atrapalhar no longo prazo aí. Então, primeiramente, como conseguir o empréstimo, né? Isso. O tão sonhado empréstimo, muita gente acredita, primeiramente, que o empréstimo é uma das principais ou a única forma que você tem para crescer. E isso aí, apesar de ser amplamente difundido, né? Todo mundo, acho que quando tá começando o negócio, pensa, se eu conseguir um empréstimo, meu negócio vai crescer e eu vou me sobressair em relação à concorrência e vou desenvolver. Então, nem sempre. Tem empréstimos que podem vir para o bem e tem empréstimos também que podem quebrar a sua empresa. Primeiro que tem momentos para se conseguir empréstimos, tem motivos corretos e errados para conseguir esse tipo de empréstimo. Tem instituições financeiras distintas em que você pode conseguir esse empréstimo. E não só o empréstimo convencional bancário, existem muitos tipos de empréstimos. Por exemplo, quando o teu fornecedor está te dando um prazo para você pagar uma mercadoria, apesar de, digamos que, não ser conhecido como empréstimo, ele está te emprestando a mercadoria ali por um prazo, por 30 dias, para você se comprometer a comprar, vender dentro do período, mesmo sem ter o dinheiro inicialmente para comprar à vista, e pagar o fornecedor. É um empréstimo de curto prazo aí. O cartão de crédito é parecido também. O banco acreditou em você, te deu um cartão de crédito. Ele está te emprestando, porém com um uso rotativo, ou seja, ele empresta só por 30 dias, você paga, pega o empréstimo de novo. Esses tipos de empréstimo geralmente têm taxas altíssimas. Então, um cartão de crédito, uma das maiores taxas que existem. O cheque especial é um crédito geralmente aí 5 dias por mês, com taxas altíssimas. Então, o empréstimo que nós vamos comentar aqui no podcast, no caso, seria o tradicional empréstimo bancário. Você vai numa instituição bancária e vai pedir ali um empréstimo. Eu quero um empréstimo para desenvolver alguma coisa na minha empresa e vou pagar ali em alguns anos, 2, 3, 4, 5 ou mais anos ali. Uhum. Então, para começar, como conseguir esse empréstimo, né? Então, tem muitas nuances aí dentro do tema empréstimo. Primeiro que você tem que conhecer muito bem a instituição em que você está pleiteando esse crédito. Por exemplo, se é um crédito bancário, você não pode simplesmente chegar lá pela primeira vez na sua vida solicitando um empréstimo. Pode ser que você consiga? Pode. Se você tem um score muito alto, se você já tem patrimônio e pode colocar esse patrimônio como garantia dos seus empréstimos. Patrimônio aí, nesse caso, imobilizado, uma casa, um prédio, um terreno, carro ou caminhões. É muito fácil conseguir um empréstimo com essas condições. Às vezes alguns equipamentos também, né, da sua empresa, né? Então, principalmente aqueles que estão relacionados à infraestrutura, né? Então, lá na loja a gente pode dar o exemplo, né? Os porta-pallets, podem atuar também, a depender de cada banco também, né? A gente sabe que existem políticas diferentes, né? Mas essa questão das ferramentas objetivas, né, de se conseguir um empréstimo, está muito relacionada a essa questão da aquisição de bens, né? O que você tem para, de certa forma, substituir caso não houvesse a quitação da dívida por sua parte, né? Uma instituição um pouco mais severa, eu diria. E aí, uma dica que você pode ter: quanto mais fácil for conseguir esse empréstimo, provavelmente pior são as condições para você. Uhum. Exemplo,
Tem muita gente que tá começando aí consegue um empréstimo com uma facilidade imensa. Provavelmente o CNPJ um tanto novo, o cara tá começando. Ele simplesmente foi num banco e conseguiu um empréstimo. Desconfie. Não que é golpe, porque nas instituições bancárias é muito mais difícil existir golpe, mas nesse caso aí são provavelmente alguma coisa que vai lhe prejudicar. Taxas elevadas, em casos de atrasos, por exemplo, na parcela, taxas elevadíssimas de juros por atraso, além dos juros que já existe normal da parcela pelo empréstimo. Uhum. Prazos curtíssimos para você pagar. Então, tem empréstimos que você pagar, por exemplo, em 2 anos, enquanto tem instituições que dão 10 anos para você pagar o empréstimo. Então, a gente não necessariamente quer entrar no âmbito da instituição bancária, ficar falando ou criticando cada um dos bancos em si, mas muito provavelmente o banco que mais facilmente te concede um empréstimo não é a tua melhor opção. Na verdade, provavelmente seria a pior. Em termos de crédito, de taxas, de prazo de pagamento, tudo pacote aí da análise. Enquanto que o banco que mais parece que coloca dificuldades ali, provavelmente seria a melhor opção, porque ele já faz vários tipos de análises de impedimentos, justamente para diminuir o número de pessoas capazes de conseguir esse empréstimo e selecionar o máximo possível ali as melhores pessoas para Isso. conceder o empréstimo. E elencar como um bom pagador, né? Que eu acredito que seja a maior preocupação. As instituições bancárias mais severas, elas consideram apenas como patrimônio que possa ser inventariado para empréstimo, no caso, aquilo que tem um número de série. Exemplo, ou um registro em cartório. Exemplo, uma casa, um carro, qualquer que seja, tem lá um chassi que tem um número de série. Por quê? Para que ele possa diferenciar o seu carro de outro carro idêntico ao seu, que não é seu. Por exemplo, vou estudar aqui um Cobalt branco, 2013. Tem o seu e tem um do seu vizinho lá, igualzinho ao seu, mas não é o seu. Então, como é que o banco iria diferenciar qual é o seu? Pelo chassi do veículo. Aí, isso torna aquele bem, mesmo que móvel, no caso, que o carro não é imóvel, mas mesmo um bem imóvel passa a se tornar garantia. E a gente sabe, o banco saberia distinguir qual é o seu. Alguns tipos de equipamentos, por exemplo, câmaras frias, motores de câmaras frias, em sua maioria não tem um chassi. Não tá dizendo assim, olha, esse motor é único por conta dessa numeração. Não tem. Aí é mais difícil conseguir inventariar, embora que algumas instituições ainda aceitem como garantia. Com relação ao empréstimo ainda, existem muitas possibilidades para empréstimo. Existem instituições que simplesmente liberam o crédito a partir do aval dos sócios. Esse aval praticamente aí se dá por conta de o banco olhar o sócio, CPF do sócio, e extrapolar a análise para o CNPJ. Tá dizendo assim, olha, Verônica, no caso do CPF tal, é uma pessoa confiável por isso, aquilo outro, já tem tantos anos sem dívidas, por exemplo, tá com um score muito bom, e ela tem condições de pagar a dívida se a empresa não for bem. Aí ele vai e libera pelo aval do sócio, assinatura do sócio. Isso por si só já é um tipo de garantia. Geralmente os valores são mais baixos. Óbvio que quanto maiores forem os valores, mais difícil vai ficando, digamos assim, o acesso a esses valores. Então, quando você vai partindo para pleitos de negociações de empréstimos mais altos, você vai partindo também para uma forma de análise muito mais profunda. Primeiro, o próprio conhecimento do empresário em relação aos gerentes da instituição bancária, por exemplo. E isso pode ser extrapolado para fornecedores também, para qualquer pessoa ou qualquer empresa que vai fazer uma análise de crédito para a sua empresa. Conhecer de fato a instituição e fazer com que a instituição de fato conheça a sua empresa é sempre algo muito importante. Eu acho que ainda dentro desse como, né, Bruno? Como conseguir o empréstimo,
Além das ferramentas objetivas, a gente pode também citar as subjetivas, né, que está relacionada ali principalmente ao relacionamento, né, que se constrói com o gerente, né, da instituição bancária, né, e a gente sabe que isso leva tempo, né, leva tempo e depende de outras, situações, como por exemplo, se a gente estiver falando de uma instituição, de banco digital, né, a gente dificilmente vai saber quem é o gerente, né, então para que você se construa esse relacionamento tendo ali, à sua disposição a utilização de bancos digitais, nesse aspecto vai ser complicado, né, você conseguir ali de repente um empréstimo maior, né, já bancos, físicos, né, em que você pode comparecer à instituição e expor de fato a sua realidade ao gerente, né, e dizer qual a finalidade, enfim, eu diria que é bem mais fácil, né, não sei se você já teve, acredito que sim, a gente já se deparou com isso, né, mas como você conseguiu perceber isso, assim, ao longo do tempo? Porque, de certa maneira, isso muda as nossas estratégias, né. Às vezes a gente olha para um banco digital e diz: "Poxa, aqui as taxas elas parecem serem tão atraentes", né, mas será que quando você realmente precisar de uma mão, né, de uma ajuda, esse banco ele vai conseguir te suprir, né? Será que ele vai conseguir te corresponder nesse aspecto? Dificilmente, né, então existe o lado bom, o lado ruim de cada instituição e a gente tem que estar, ativo, né, presente com relação a essas nuances. Exatamente. Quando você pensar em empréstimo, a primeira coisa que você tem que fazer é, primeiro, você mesmo que na condição de necessidade do empréstimo, um exemplo, você está com um problema muito grande agora que só o empréstimo pode salvar a sua empresa. Esse é o pior momento possível para procurar um empréstimo, porque primeiro que quando você tem um problema financeiro, geralmente a sua empresa deixa rastros e sinais. Por exemplo, você vai atrasando, atrasando, e isso vai prejudicando seu score, por exemplo, no Serasa, no SPC. E ao longo dos dias ou meses que você está passando por essa turbulência, geralmente envolvendo um fluxo de caixa negativo, você vai mostrando ao mercado que você está numa situação crítica. Então, o que vai terminar acontecendo é que você vai estar no pior momento para conseguir um empréstimo. Geralmente, o melhor momento para conseguir um empréstimo, a melhor forma de se conseguir um empréstimo é provando ter um excelente projeto empreendedor que tem tudo para dar certo e você crescer e depois conseguir pagar esse empréstimo. Isso, aí só para fechar, Bruno, antes eu tinha falado dessa importância, né, do relacionamento com o gerente. A vantagem de bancos físicos, bancos, na sua cidade é que você consegue ter esse relacionamento com o gerente, esse relacionamento físico de você realmente expor a sua realidade, né. Enquanto que quando você tem, um relacionamento com bancos, digitais, dificilmente você vai conhecer o gerente, né. Você não vai ter esse contato e estabelecer esse vínculo, né. Então, hoje você, por exemplo, consegue ter o telefone da grande maioria dos gerentes daqui da cidade, né. Por quê? Porque em alguns momentos você percebeu ali a importância de estar mais presente em certo banco e tudo mais. Então, quando você precisa de um certo apoio, você acaba tendo mais autoridade, né, e a pessoa ali te conhece, a pessoa conhece a sua história, né, conhece em qual momento você precisou de um certo suporte, né. Então, nesse aspecto eu olho para os bancos físicos e eu vejo que tem um ponto positivo, sabe, nessa questão de empréstimo, porque a gente sabe que sim envolve construção de relacionamento com o gerente, né. A maioria das pessoas que partem para os bancos digitais não tem nada a ver com relacionamento, até Exato. porque não tem um gerente, uma pessoa que você vai conversar. Eles até estão colocando um advisor lá, mas metade do que fala o advisor já é robotizado, são respostas prontas e uma parte do que ele fala realmente é uma pessoa lá respondendo. Mas é algo assim muito distante. Não é um relacionamento, é apenas uma resposta de uma pergunta que alguém fez e só. O cara nem sabe quem você é e nem lhe ajuda literalmente com nada. Mas, de fato, os bancos digitais têm uma vantagem enorme de você não pagar taxa pra nada.
Então você não paga taxa de abertura de conta, taxa de manutenção da conta, você não paga taxas para pagar boletos ou para criar boletos, taxas para Pix, até Pix em algumas instituições bancárias Já estão sendo taxados, né? estão sendo taxados. Então, no banco digital, você tem uma vantagem grande, você não paga nada. E tem uma desvantagem maior ainda, que é você não tem relacionamento. Então, é bem provável que a sua empresa não vá conseguir desenvolver crédito, ou se desenvolver é um pequeno crédito com o banco digital. Uhum. Então, aí, qual a vantagem de você ter um bancão, né? Digamos assim. Primeiramente, você vai lá no bancão, chama o seu gerente, conversa com ele. Ah, vou abrir uma loja, eu quero ter um projeto de fundar uma instituição, quero montar uma indústria, eu quero. A primeira coisa que você vai fazer, o gerente da sua confiança, o cara que você já vem conversando aí, se você não tem nenhum, passe a frequentar bancos como se fosse visitar um amigo distante. E às Todo vezes mês, eles até visitam também a sua loja. o banco é uma coisa que todo mês, no mínimo uma vez, você deveria ir. Se puder toda semana, melhor ainda. Vá lá, converse com seu gerente. Geralmente, se você é empresário, no caso, algum tipo de gerente vai atender a sua empresa, ou alguns bancos dividem por faturamento, ó, até tanto faturamento vai ser tal gerente. Se você crescer para tanto, já vai ser outro gerente, e por aí vai. Uhum. Então, você vai descobrindo como é que o seu banco funciona, vai entendendo as propostas que o banco tem a oferecer. Claro, quando você começa a frequentar, começa a aparecer uma certa pressão para você, ó, bora tirar um financiamento, bora fazer um consórcio, bora pegar uma carta de crédito, me ajuda com esse título de capitalização. Você também não vai ceder a tudo. Não é para você sair fazendo tudo que o bancário está pedindo ali. E caso contrário, você vai sair gastando um bocado de dinheiro com coisas desnecessárias às vezes para você. Contudo, literalmente é nutrir um relacionamento de respeito, de amizade, de você entender um pouco do posicionamento do banco em relação ao que você quer fazer. Por exemplo, você quer abrir um novo negócio, uma nova loja, por exemplo. Então, ó, achei um terreno, chama lá o teu gerente, bora visitar comigo. Ah, mas hoje eu não tenho tempo. Tu pode quando? Terça-feira da semana que vem, vamos lá. Aí marca com o gerente, vai lá com o gerente, apresenta o local, apresenta o projeto, já mostra tudo o que você pretende fazer, o quanto você espera que aquilo vai faturar depois de pronto. Por quê? O banco, ele também busca projetos em que ele possa sair lucrando os juros devido daquele empréstimo, daquele projeto. E hoje em dia tem tantas pessoas que muitas das vezes não conseguem pagar os empréstimos, que o banco literalmente ele busca pessoas que possam ser bons parceiros para o resto da vida, em que ele possa emprestar e receber de volta, e depois possa emprestar mais e receber de volta, enquanto você estiver na ativa, né? Aí, de fato, esse relacionamento é bom e saudável para ambas as partes. Às vezes dá certo, assim, né? Mas nem sempre. Às vezes existem propostas, né, que muitos gerentes acabam oferecendo, que quando você para analisar, não vale a pena, né? E aí eu acredito que você já tenha se deparado bastante com isso, né? Principalmente quando se fala de consórcio, você tem um pé atrás com isso, mas costuma estar ali na lista das ofertas mais feitas, né, por gerentes, quando a gente vai ter aquela conversa sobre empréstimos e tudo mais. Sobre você ter propostas, a maioria das propostas sempre vai ser ruim. Tipo, o bom de você estar sempre lá presente, sempre pedindo novas análises, é que no meio de várias propostas ruins pode aparecer realmente uma proposta muito boa. Vez ou outra aparecem empréstimos subsidiados, por exemplo, pelo próprio governo, que tem prazos muito maiores de pagamento e carências muito maiores. Por exemplo, você começa a pagar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, e depois que você começa a pagar, você ainda tem mais 5 anos para pagar, por exemplo. E com uma parcelinha que
o empréstimo lhe ajudou muito naquele momento e a parcela não faz tanta diferença no seu faturamento, por exemplo, ou no seu lucro. Aí, o que eu fiz na nossa empresa que deu certo na época foi o seguinte. Primeiro, comecei numa instituição bancária grande, um bancão, digamos assim. E depois eu comecei a reparar que realmente os bancões, se você tiver muitas operações por dia, aquilo vai virando um custo grande e muito grande. Como assim? Você faz 1 ou 2 Pix para fornecedores, talvez não faça diferença você pagar R$10 por Pix. Se você faz 100, 120, 200 Pix por dia, talvez já faça uma diferença. Tipo, aquilo ali vai gerando uma taxa enorme para você. E isso é um dos exemplos, mas tem um monte de outras taxas que podem existir no banco. O caminho que eu vi como vantajoso e nós testamos, na verdade, e deu certo foi todas aquelas operações que normalmente são cobradas taxas e taxas altas pelos bancões, a gente evita trabalhando-as dentro de um banco digital. Então, Pix é tarifado, bota tudo para fazer os Pix dentro do banco digital. A gente não paga nada por Pix. Só que a gente não coloca toda a operação da empresa no banco digital, porque Mescla. parte da operação da empresa, aí vem os exemplos, que mais podem gerar garantia são Cartões, né? os recebíveis de cartão de crédito não antecipados. Como assim? O dinheiro que você tem a receber se você não antecipa. Porque se você já antecipou, então você já está pagando uma taxa para receber à vista. Exemplo, em D0, em D1, você está antecipando esse valor. Se você não antecipa, então ele está lá, fica, é isso que chama de gravame, está lá gravamado durante 30 dias. Ou seja, você tem, vou chutar aqui, R$1.000 para receber daqui a 30 dias do seu cartão de crédito. O banco ele usa esse valor como garantia e lhe dá um empréstimo cuja parcela vale R$500 por mês. Aí o que vai acontecer é, o banco ele segura os seus R$1.000. Se você não pagar a parcela, ele não lhe devolve 1.000, ele devolve 500, porque ele já tirou a parcela. Aí, geralmente o banco usa um percentual menor do que a sua média de vendas de cartão. Exemplo, você tem uma venda de R$1.000 por mês em média, então o banco não vai dar 2.000 de parcela para você. Vai dar menos de 1.000, tipo R$800, R$500, porque ele sabe que consegue segurar aquele valor e pagar a tua parcela, se você não pagar o banco. Aí, isso é uma forma de você utilizar algo que você geralmente já tem na empresa, que são as suas vendas de cartão, como uma garantia. Eu não tenho um imóvel, eu não tenho um carro, eu não tenho um caminhão, eu não tenho nada para usar como garantia. A primeira garantia que eu citei lá no começo do podcast é o aval do sócio, a sua assinatura, o seu nome, seu CPF, já é uma garantia. Esse tipo de garantia geralmente tem valores baixinhos lá, né? Normalmente, para empresas de pequeno porte, eles servem muito bem, porque às vezes é mais do que o suficiente para o cara desenvolver lá o seu projeto. Outros tipos de garantia, se você já vem trabalhando, aí não serve para uma empresa que vai começar ainda, só serve para uma empresa que já tem uma operação e quer expandir. Seria o gravame de cartão. Aí gravamar é segurar o dinheiro das suas vendas de cartão lá. Embora que tem que analisar com muito cuidado essa proposta de gravame de cartão, porque... Isso, eu tava até pensando, Bruna, porque teve um momento da nossa história, né, que nós verificamos, não vamos dizer aqui qual foi o banco, né, mas que houve uma segurada, né, em parte do faturamento da empresa, né, e nós não tínhamos percebido isso, né, no momento em que tinha sido feito imediatamente, né, a gente percebeu um tempo depois. E então você, no momento que percebeu que tinha sido retido o valor, né, que foi, eu acredito que no momento em que foi estornado, foi que você percebeu, né, que havia obviamente sido tirado, né, e lá da conta, foi que você olhou e disse, isso aqui não dá não, pra gente trabalhar dessa maneira, né, quer dizer, passa a mão, entre aspas, tá, eu tô dando esse termo, mas não é que, né, mas pega lá o dinheiro da sua conta,
né, da conta da empresa e não sabe quando é que vai devolver, muitas vezes, né? A gente nem sabe se é devolvido de forma integral, o que é retirado, porque quando vai lá no extrato, muitas vezes não está detalhado, né? Isso é fato. Então tem que ter muita atenção nesse ponto. Para quem vai arriscar o empréstimo de capital de giro com garantia, como o gravame de cartões de crédito, tem que tomar um cuidado danado, porque se já é difícil você fazer a sua conciliação bancária normalmente, já é difícil, não é fácil. Você tem lá, sei lá, sei quantas mil vendas por mês e vai conferir todas elas. Isso. Mesmo sistemas, ainda assim tem vários percalços aí ao longo do caminho, porque tem várias coisinhas que vão acontecendo. É o operador que botou 1 centavo a menos, 1 centavo a mais, o cliente que fez o Pix, depois cancelou e depois fez outro valor. E tem mil situações. Já é difícil conciliar normalmente. E quando tem o gravame, é muito mais, talvez até em alguns momentos, impossível naquele dia fechar a conciliação. São Porque muitas operações. era para já tem uma dificuldade normalmente e era para entrar um valor hoje que não entra hoje, que não entra amanhã, que não entra depois de amanhã e vem entrar daqui a 8 dias e você não sabe mais o que está acontecendo. Por quê? Agora o banco está segurando suas vendas de cartão por um período maior do que os 30 dias, por exemplo. E o quão maior, aí nunca é 100% bem definido. Às vezes é só um dia após, às vezes isso pode passar muito mais dias. Então, você estava esperando receber um valor hoje que não vai receber nem amanhã e isso pode atrapalhar muito o seu financeiro. E atrapalhou a gente, né? Foi. Lá atrás a gente se viu doido em alguns momentos, porque era para entrar dinheiro que não entrava de jeito nenhum e a gente falava com o gerente do banco, aí ele disse, olha, tá gravamado e quando é que vai entrar? Não tem certeza absoluta, simplesmente ter que esperar alguns dias aí, mas em breve tá entrando. Aí isso atrapalhava muito, porque Muito. tinha dias que era para entrar, não entrava nada do valor gravamado. E no outros dias que já nem estava mais precisando do dinheiro com urgência, entrava um valor muito alto acumulado ali de vários dias. Isso não era legal. Então, se você vai trabalhar com gravame, é das formas mais fáceis de conseguir um empréstimo, mas que pode desorganizar suas finanças futuramente. Uma outra forma de conseguir o empréstimo seriam as garantias. As garantias, se a sua empresa vai bem, se ela tem tudo em dia, elas são as formas de conseguir os melhores empréstimos nas melhores instituições financeiras. Então, aquele banco que é o melhor banco de todos, o que dá o maior prazo de todos, a maior carência que existe. Então, o cara lhe dá 2 anos para você começar a pagar e 10 anos para quitar o empréstimo, com uma parcela tão baixa que parece até ridículo. Tipo, geralmente pede garantia. Porque a garantia é a forma mais segura que existe para o banco de receber aquele valor do empréstimo. Essa garantia sempre é necessariamente o valor, Bruno, total ou maior do empréstimo? Normalmente, nas melhores instituições, você tem que garantir mais do que o emprestado. Exemplo, você vai pegar R$ 1 milhão emprestado, você tem que ter uma garantia de 1.300.000, 30% a mais de garantia. Tem algumas instituições que é o inverso. Você vai pegar, tem uma garantia de 1 milhão, mas você vai pegar um empréstimo de 1.300.000, porque ele dá mais do que a garantia. Tem outras formas também de garantia. Por exemplo, alguns bancos trabalham com um modelo de uma espécie de cartão. Não é bem um cartão de crédito, mas é um giro. É um empréstimo de capital de giro ali, similar a um cartão, com uma fatura que ao invés de girar todo mês, gira a cada 2 anos, por exemplo, ou a cada ano. Aí é uma espécie de empréstimo com juros pré-fixado ali pequeno, um juros baixo, em que você consegue trabalhar folgado, digamos assim, porém com um limite. Como assim? Você pode comprar o que quiser de equipamentos dentro do banco com as empresas parceiras do banco, as empresas que estão conveniadas àquele banco. E
esse tipo de empréstimo, no caso, apesar de ter taxas baixas, geralmente tem valores baixos também. Na verdade, assim, um dos piores tipos de empréstimo é o famoso empréstimo para capital de giro, ou giro. Aí alguns chamam giro e giro banco tal, giro banco tal, porque para giro, que seria para comprar mercadoria ali, para girar, o banco acredita que é a pior forma de investir o seu dinheiro. Por quê? Se você compra uma mercadoria, o banco jamais vai ter como vir buscar a mercadoria para Sim. levar. Por exemplo, se for uma mercadoria perecível, um iogurte que tem 10 dias de validade, sei lá, ele vai vir buscar o iogurte para levar para o banco e vai botar lá como, se não tem câmara fria. Aí não é algo que o banco possa pegar. Faz sentido. Aí os empréstimos para capital de giro são sempre as piores taxas, os piores prazos. Então, se um empréstimo para investimento você consegue 5 anos, o empréstimo de giro são 2 anos. Na mesma instituição, se a taxa de um empréstimo de investimento em infraestrutura, né? Sim. É 0,75% ao mês, a taxa de um giro vai para 3,5%. Eita, aumenta ao mês. bastante. Ou seja, é um valor tão absurdamente alto que parece que o giro é impraticável. Serve para alguns casos? Serve. Se você tem uma mercadoria que você vai comprar com aquilo, tem 50% de lucro, você vai pagar 3% de juros, parece até algo muito bom. Eu Tá acho que entendendo? a gente já entra nos objetivos do empréstimo, né, Bruno? Nesse Exatamente. aspecto. Então, o porquê de fazer um empréstimo, a gente sabe, como você citou, tem essa questão das mercadorias, mas também da infraestrutura, né? Você quer melhorar o ambiente, você quer enlarguecer seu estoque, você quer ampliar sua empresa, né? Mas o que ainda se vê bastante é a questão do pagamento de dívidas, né? Você se endividar para pagar as dívidas antigas e assumir uma nova dívida, né? Então, isso eu acredito que seria assim um dos cenários mais difíceis de você conseguir contornar futuramente, né? Aquela velha história, você tá tapando Só com a o peneira, sol né? com a peneira, ou você tá tentando ali fazer um curativo, né? Num tumor, por exemplo, que não tem condições. Mas ali é um paliativo, né? Então, como a gente pode contornar essa situação do seu ponto de vista? Eu acho que o pior motivo que você poderia pegar um empréstimo é para pagar a dívida. Tá pegando um empréstimo para pagar a dívida, provavelmente a sua operação vai dar errado. O único sentido que eu enxergo em pegar um empréstimo é para você obter mais faturamento, mais lucro, crescer a sua operação ali e fazer com que a sua empresa melhore. Se você pega um empréstimo para pagar as dívidas, você, digamos que está fazendo um paliativo que vai aparentemente lhe dar algum tempo de sossego. Exemplo, você tem uma dívida hoje que não consegue pagar de 50 mil. Aí você vai lá, pega um empréstimo de 50 mil. Aí essa dívida você paga, todo mundo tá pago ali. Só que agora você tem, além de toda a sua despesa, seu custo, aqueles vários furos lá em várias áreas da sua operação que estão deixando o dinheiro sair, estão tendo vários pontos de fluxo de caixa negativo. Além de tudo isso, você tem agora mais uma parcela, um exemplo, de 5 mil reais por mês. Vou dar um chute aqui, né? Porque você pegou um péssimo empréstimo. Isso é muito ruim para sua empresa, porque você já estava mal, agora, ao longo do tempo, você vai ficar pior. As dívidas em nível de urgência, né? As dívidas com o governo normalmente são as dívidas que são menos urgentes, menos cobradas. Em seguida vem os bancos. Que são os impostos, né, que você tá falando. Se você não conseguiu pagar um imposto, o governo ele não vai no outro dia bater na sua porta e lhe ameaçar. Não. Simplesmente demora um pouco, aliás, demora bastante para algo acontecer. Por exemplo, seu nome ir para um Serasa, ficar com um protesto ou com uma negativação porque você atrasou uma dívida, ou ver alguma cobrança mais forte, como uma, sei lá, uma malha fina, algo do tipo. Porém, os bancos já são um pouco mais rápidos nessa cobrança de dívida, mas ainda assim são mais
demorados do que outros tipos de dívida, eu diria. Por exemplo, o banco ele vai demorar um certo tempo ali, algumas semanas talvez, até lhe protestar ou lhe negativar. E você sempre pode ir negociando. O problema é que normalmente nessas renegociações, ele pega o valor base da dívida já com todos os juros que você já tinha, aumenta mais um horror de juros e gera uma nova dívida muito maior para você pagar. Então, não é algo bom essas renegociações da dívida com o banco. Porém, é possível. Outros operadores como um fornecedor, ele pode lhe negativar muito mais rápido do que um banco. Assim como no pior dos casos aí, se você pegou o dinheiro com um agiota, no outro dia ele tá na sua porta querendo lhe matar. Aí seria o nível mais urgente de todos, por isso que a gente indica que nunca pegue um dinheiro com um agiota. Porque não é algo normal. Aí fuja disso. De fato, quando a gente tem dívida, o melhor seria negociar direto com os fornecedores. E nessas negociações você botar em termos que se encaixem na sua possibilidade de pagamento, não em semanas, mas em meses. Por que não em semanas? A negociação com o fornecedor, geralmente, ele sempre quer empurrar você para pagamentos semanais. Por quê? Certeza, mais rápido, né? Para ele receber. Parece mais rápido. É mais rápido para ele receber, parece mais leve do que realmente é. Por exemplo, ele faz uma parcela de R$1.000. Aí você, R$1.000 é uma parcela que dá para eu pagar. Só que é R$1.000 por semana. E não é só uma. Você tem lá 8 negociações para fazer. E se for 8 parcelas já de R$1.000, você já seriam R$8.000 por semana. Você tá fazendo 8 vezes 4, 32.000 mês de parcela que você tem para pagar da dívida. Será que vai conseguir pagar mesmo? Você tem que ser coerente e realista, né? Com a sua situação. Exatamente. Tipo, é mais fácil e prático você fazer as negociações em parcelas mensais. Porque fica muito mais fácil de você não errar. O problema é que às vezes isso complica, né? Justamente no sentido de que não é não é uma estrada de mão única, né? A gente também tem que entender a necessidade do fornecedor diante disso. Né? Muitas vezes ele tem a resistência realmente de fato, porque assim como nós, ele também tem suas responsabilidades e demandas. Né? Então, às vezes a gente tenta, né? E esse é o ideal, é você tentar chegar a estabelecer um cenário realístico. E você dizer, veja, as minhas condições são essas, e de fato é o que eu consigo fazer, é o que me compete nesse momento. Eu não posso dizer que eu vou, né, realmente arcar com tantas parcelas em poucos dias, se eu não vou conseguir honrar com isso. Né? O que de fato eu quero fazer é honrar com o meu compromisso. Né? E eu não vou jamais deixar de efetuar o pagamento. Então, assim, é um momento difícil, né? Mas que precisa ser esclarecido ali, que é justamente esse momento de crise financeira. Né? E por que a gente está falando isso? Porque isso é o que faz você solicitar um empréstimo, né? Para você ter paz, no final das contas. Paz, sossego, e seu telefone não parar de cobrar tanto, né? Os seus fornecedores cobrarem tanto. Então, é uma medida que requer de você coragem, né, de fato, para expor sua situação. Geralmente, alguns empresários até não têm os dados do mês. Da semana é que o cara não tem mesmo. Por exemplo, se chegar para uma boa parte dos empresários, qual é o teu lucro semanal líquido? O cara não sabe. Até o do mês, se brincar, alguns não sabem. Aí, se você já não tem uma facilidade para saber o seu lucro líquido mensal, quem dirá semanal? Para fazer negociações aí. O lucro líquido, no caso, deveria ser o seu parâmetro para negociar as dívidas. Exemplo, depois de pagar minha operação, quanto tá sobrando? Tá sobrando hoje R$4.000 por mês. O que eu vou fazer? Eu tenho 4 fornecedores que aceitam fazer um parcelamento, por exemplo, mensal. Poderia ser, sei lá, proporcional à dívida, ou cada um dos 4 tem um mensal de R$1.000. Aí dá os R$4.000, que é o lucro que tá sobrando na tua empresa. Então tu encaixou a tua dívida no lucro líquido já, depois de manter a tua operação paga. Se tu simplesmente começar a utilizar o dinheiro
do teu custo operacional, isso pode dar um problema sério. Porque a minha empresa tá gerando além de um lucro bruto de 30 mil. Então, eu pego os 30 mil que tá gerando de lucro bruto e vou negociar ali 5 mil para cada fornecedor, dá 20 mil. Isso pode gerar um problema sério, porque vai chegar um momento, talvez não no primeiro mês, mas em seguida, logo, você não consegue pagar o teu funcionário, você não consegue pagar a energia, você não consegue pagar a internet, daqui a pouco você fecha, porque você não consegue pagar a operação. E o principal para uma empresa não é manter amizades. Felizmente, em muitos dos casos, se você não consegue fazer o pagamento, você, na maioria das vezes, perde ali a amizade de um fornecedor. Porque ele não confia mais em você, ele já não vê você com bons olhos. Então, o principal ali não é manter uma amizade, é manter a empresa viva. E assim, nesse momento, por mais que seja uma necessidade de fato, né, você arcar com seus compromissos, né, você não está se ausentando disso. Na verdade, você está criando uma política, né, uma estratégia para sair dessa situação. Então, se você cria um caminho, né, facilmente, depois, quando você se reerguer sem um empréstimo, você vai conseguir ter uma gestão melhor do seu negócio. Porque o que é que garante você fazendo o empréstimo, pagando todo mundo, né, adiando a dívida, que essa é a realidade, né? O que é que garante que depois você vai conseguir realmente ter uma gestão eficaz, né, do seu negócio? Se você ali, no momento de crise, não construir os caminhos para sair dessa situação. A gente está falando muito de dívida, mas a gente tem outras lacunas, né, que pode estar relacionado Claro que a gente não vai se alongar aqui nesse momento, né? Até porque nosso foco é empréstimo, mas você pode ter outras lacunas no negócio relacionadas à questão de compra, né? Sua compra está sendo ineficaz, não está sendo saudável, a questão de corrupção. Então, são muitos pontos dentro da tua empresa que você precisa parar, analisar e dizer onde é que eu estou errando, né? Onde é que está tendo falha. Por quê? Porque o empréstimo, ele não vai solucionar. No final das contas, você vai adiar o caos, eu diria. Um dos erros graves que a gente já cometeu, né? E eu não faria a mesma coisa da mesma forma numa oportunidade futura, seria pegar um crédito bancário e investir totalmente em infraestrutura. Realmente não é algo legal, porque quando você faz isso, normalmente você pega todo o teu dinheiro ali, imobiliza ele, compra equipamentos. E lembra, há pouco tempo atrás eu falei que o banco ele concede muito mais facilmente crédito para investimento, ou seja, para compra de equipamentos, do que crédito de capital de giro para compra de mercadorias. Isso já começa do banco, mas o banco faz isso não porque ele acha que você vai desenvolver melhor a sua empresa com infraestrutura do que com mercadorias. Ele faz isso somente porque é mais fácil dele receber aquele valor se você não conseguir sucesso na sua operação. Então, de fato, você vai ter muito mais facilidade para conseguir empréstimos de investimento e muito mais dificuldade para mercadorias, capital de giro. Aí o que vai acontecer é, você consegue empréstimo, dinheiro para comprar carro, caminhão, para montar uma nova loja, para montar uma estrutura, para fazer de tudo menos para comprar mercadoria. E foi algo parecido que a gente fez no passado. A gente pegou todo o crédito bancário disponível, conseguiu montar uma estrutura, gastou até, para falar a verdade, muito do próprio capital de giro da empresa para terminar de montar uma estrutura de uma loja maior. E depois que inaugurou a loja, nos primeiros meses teve um faturamento menor do que uma loja 10 vezes menor que a gente tinha. Uhum. Por que aconteceu isso? Na minha opinião, na época, a gente focou totalmente em infraestrutura e, acredite se quiser, por experiência própria, a infraestrutura não muda a tua venda. Então, se você tem uma hamburgueria, uma chapa maior não muda a tua venda. Tem uma pizzaria, um forno de esteira, daqueles que hoje em dia deve estar acima de 20 mil reais, não muda a tua venda. O que ele faz, na verdade, é, se você aumentar a sua venda, ele lhe dá suporte para você conseguir atender essa clientela que vier.
mais rapidamente, de forma melhor e tudo mais. Mas ele aumenta a venda? Não aumenta a venda. Infraestrutura nunca vai mudar a tua venda. Tudo bem, a infraestrutura pode até gerar uma noção de grandeza. Por exemplo, no nosso caso, né, de atacado, quando você monta uma estrutura grande, o cliente parece que entra na loja e diz: nossa, a loja é grande, deve ter um preço bom. Isso pode até auxiliar, mas se você não tiver produto, não vai vender. Se você não tiver um bom produto, uma marca boa, também não vai vender. Se não tiver um produto bom, de uma marca boa, com um preço bom, também não vai vender. Um conjunto de coisas, né? Aí eu mudaria aí, né, da nossa estratégia que deu errado no passado, foi, ao invés de focar totalmente em estrutura e pouquíssimo em produto, além de focar na estrutura, que é importante também, focaria muito mais, na verdade, em ter uma loja cheia e de produtos excelentes com o melhor preço possível. Ou seja, o empréstimo de capital de giro ali, apesar de muitas vezes ter taxas mais altas, prazos menores, ele termina sendo muito mais importante para o seu negócio do que o de investimento. Algumas pessoas já me perguntaram: por que você não pega o dinheiro do empréstimo de investimento e compra mercadoria? A maioria dos bancos botam travas. Tipo, você tem que comprovar o que está fazendo com o dinheiro. Então você não pode pegar o dinheiro do investimento e comprar mercadoria, nem vice-versa. Pegar o empréstimo capital de giro e comprar equipamento. Eles começam a acompanhar o que é que você está fazendo com o dinheiro. Uhum. E se ele identifica que você não está sendo honesto com a proposta, por exemplo, ele lhe emprestou um giro para mercadoria, você está comprando equipamento, ele pode também, por exemplo, não negociar mais com você. Pode fechar o seu crédito. Não lhe emprestar mais nada, só ficou aquele mesmo e pronto. Por fim, aí, se você tem um empréstimo, no caso, que já pegou ali há algum tempo atrás, aquilo aparentemente se torna uma dívida para você. Por quê? Aquele dinheiro já veio há um bom tempo atrás, você já utilizou aquele dinheiro, praticamente sumiu, né? Se integrou à sua empresa, ao seu capital de giro, as suas mercadorias, o seu estoque, a sua estrutura imobilizada ali. E agora aquele passivo, aquela dívida mensal permanece ali durante algum tempo. E para você, o que era bom no início passa a ser muito ruim, porque ninguém gosta de ter dívidas. Então, você agora é um escravo do banco, né? Você tem dívidas com o banco durante um bom período. O importante nesse momento ali é, primeiro, tenha cuidado com a quantidade de dívida, principalmente de empréstimos, que você vai acumulando. Aquilo ali não pode ultrapassar sua capacidade de pagamento, e a sua capacidade de pagamento está dentro do seu lucro. Então, aquilo ali passa a ser parte do seu custo operacional. Então, você tem um custo para manter a operação, e um dos custos é o empréstimo. E o seu custo operacional aumenta o preço da sua mercadoria. Então, exemplo, se você poderia vender um produto por R$100, quando você pega um empréstimo, aí ele aumenta o teu custo operacional e você aumenta o preço do produto por conta do custo operacional. Provavelmente, vamos supor, você vai ter que vender esse produto mais caro agora. R$101, R$102, para custear o empréstimo que você pegou. E quanto mais empréstimo você pega, mais caro ficam os seus produtos no final. Aí isso é um problema, é um ônus gerado ali daquele momento de bônus, que era o momento do empréstimo. No momento que você adquiriu o empréstimo, parece mil maravilhas, parece que sua empresa vai para o céu. Só que em seguida, meses depois, vem um momento de problemas, porque se você aumenta o seu custo operacional, seus produtos aumentando de preço, você vende menos. E se você vende menos, você tem menos lucro. Aí a sua empresa parece que vai ficando numa situação pior do que poderia estar se não tivesse o empréstimo. Só que naquele momento, talvez o empréstimo foi muito oportuno. Uhum. Então é um benefício passado gerando um problema futuro. E no presente também. Aí o que você deveria fazer? No momento é segurar ali, enxugar ao máximo todos os tipos de custos para manter a tua operação o mais enxuta que puder. E em seguida, digamos assim, não cair na besteira de começar a pegar sucessivos empréstimos, porque geralmente quando você está fazendo isso, normalmente você já o faz para que consiga
manter, digamos assim, um empréstimo anterior em dia, ou manter o teu custo ainda funcionando, aí você vai elevando o custo cada vez mais operacional da tua empresa, até um ponto insustentável, por exemplo, até um ponto que o seu produto já não consegue pagar aquele custo. O cliente não consegue pagar o valor que você está pedindo para cobrir aquele custo. Ou seja, o teu produto, a tua venda, nem compensa o custo operacional dos empréstimos que você pegou. E às vezes até compromete também uma possível negociação que possa ser feita. Por exemplo, quando você vai estabelecer, né, uma nova compra, de repente você consegue ali um fornecedor que te dá um prazo importante, né, e você não consegue não aproveitar, né? Na verdade, é uma oportunidade que você está ganhando, isso eu estou falando bem mais na frente, né? E você vai adquirir uma nova dívida, né, com aquele fornecedor, né, mas seria uma dívida controlada. Mas aí quando você vai avaliar, você já tem uma série de boletos ali de pagamentos por conta de empréstimo, né. Então de repente você pode se prejudicar, né, você pode piorar o seu fluxo de caixa, principalmente se você adquire ali uma mercadoria, por exemplo, que não vende, né, mas que você está ali em fase de teste e tudo mais, percebe que ela deu uma empancada no estoque, e aí o intervalo de tempo que você teve de prazo não foi o suficiente para vender a mercadoria e pagar, né. Mas aí você se comprometeu. Por quê? Porque você já tem parcelas antigas de um empréstimo que não pode deixar de ser paga, né. Então a sua situação de fluxo de caixa fica ainda mais pior, né. Aquela história de adiar o caos feito a gente tava comentando, né, Bruna? É isso. E você, já pegou um empréstimo que deu errado? Comenta aqui embaixo. A gente quer realmente saber sobre se isso foi útil para você. A gente sempre passa a nossa experiência de vida, então são anos, de fato, de aprendizado aí, muitas lapadas no calcanhar, né? Que a gente foi aprendendo da pior forma possível. Então, a gente passa de fato o nosso melhor para vocês. Então, não deixa de curtir esse episódio. É isso. Manda para aquela pessoa que falou com você recentemente que tá querendo pegar um empréstimo e que acha que vai ser mil maravilhas, para que ela pelo menos possa ter uma noção. Não deixa de nos seguir nas nossas redes sociais, né, Lê? Isso. Aqui do podcast é a CFcast. A minha pessoal é brunolima.cf lá no Instagram. A minha rede social é Verônica Liliane Lima, né, e você pode nos acompanhar, sempre estamos por lá. Valeu! Até a próxima. Tchau, tchau.